Lição 12. É tão mais fácil empenhar-se na viagem astral, clarividência e atividades metafísicas semelhantes, se um alicerce adequado for preparado com antecedência. O preparo metafísico requer uma prática considerável, prática constante. Não é possível ler algumas instruções impressas e depois passar imediatamente, sem prática, a uma viagem muito longa no plano astral. É preciso praticar constantemente. Pessoa nenhuma deve contar que um jardim floresça, a menos que as sementes tenham sido plantadas em terreno adequado. Seria invulgaríssimo que uma bela flor nascesse de uma rocha granítica. Da mesma forma, parece que não podemos esperar que a clarividência, ou qualquer outra arte oculta, desabroche onde a mente se mostra fechada e selada, onde a mente está em tumulto constante de pensamentos irregulares e sem importância. Mais adiante vamos examinar de modo mais completo a quietude, porque o atravancamento actual de pensamento sem importância e o ruído constante do rádio e da televisão realmente estão a abafar os talentos metafísicos. Os sábios de antigamente exortavam: fica quieto, e saberás que estou dentro. Os sábios antigos dedicavam quase toda a vida à pesquisa metafísica, antes de registrarem uma só palavra no papel. Também eles se retiravam para regiões desertas, indo para onde não houvesse ruído da chamada civilização, onde estivessem livres de distrações, onde ninguém deixasse cair um balde ou uma garrafa. Você tem a vantagem de que pode beneficiar-se muito das experiências de todas as vidas dos homens na antiguidade, e pode valer-se de tudo isso sem ter de passar a maior parte da vida no estudo. Se for sério, e se não fosse não estaria lendo isto, quererá preparar-se, aprontar-se para o desdobramento rápido do espírito, e o melhor meio de consegui-lo é estar à vontade. Antes de mais, a maioria das pessoas não faz ideias do que queremos dizer com a expressão pôr-se à vontade. Acham que se afundarem em uma cadeira, já basta, mas não acontece assim. Para ficar à vontade, você deve deixar todo o seu corpo tornar-se mole, deve ter a certeza de que todos os músculos estão sem tensão. Não pode haver coisa melhor para entendê-lo do que examinar um gato, ver como mesmo se espreguiça completamente. O gato virá, dará algumas voltas, e depois ir-se a arrumar no monte mais ou menos informe. O gato não se preocupa em absoluto se alguns centímetros da perna estiverem de fora, ou se o aspecto que tem é desgracioso. O gato vai descansar, afrouxar-se, pôr-se à vontade, e tal intuito é o pensamento único em sua mente. O gato sabe colocar-se no chão e adormecer instantaneamente. É provável que todos saibam que um gato pode ver coisas que os seres humanos não enxergam. Isso se deve a que as percepções do gato encontram-se mais altas, em relação ao nosso teclado, e assim ele pode ver o astral a todo momento, e uma viagem no astral, para um gato, não é mais do que para nós, a travessia do aposento. Vamos, portanto, simular um gato, de forma a podermos construir a nossa estrutura de conhecimento metafísico sobre base sólida e duradoura. Você sabe como pôr-se à vontade? Você consegue, sem outras instruções, tomar-se flexível, capaz de recolher impressões? Eis como faríamos: deitamo-nos numa posição qualquer, desde que seja cômoda. Se você quiser deixar as pernas abertas, ou os braços abertos, deixe-os então. Toda a arte de pôr-se à vontade está em ficar completa e inteiramente cômodo. Será muito melhor se você o fizer no retiro do seu próprio quarto, porque a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, não gosta de pessoa alguma a observá-las. Então, para ficar à vontade você tem de esquecer-se de tudo quanto é considerado desgracioso, e na verdade de quaisquer convenções, simplesmente esqueça e ignore. 47. Imagine que seu corpo é uma ilha povoada por pessoas muitíssimo pequenas, sempre obedientes às suas ordens. Você pode, se quiser, pensar que o seu corpo é alguma vasta instalação industrial com técnicos altamente preparados e obedientes cuidando dos diversos controles e centros nervosos que formam seu corpo. E então, quando quiser pôr-se à vontade, diga a essa gente que a fábrica está a ser fechada, diga-lhes que seu desejo actual é o de que o deixem, de que parem tudo às suas máquinas e seus centros nervosos, e que se retirem por algum tempo. Deitado confortavelmente, imagine de modo deliberado toda uma série numerosa de pequenos seres nos seus dedos do pé, nos pés, nos joelhos, em toda a parte do corpo. Imagine-se olhando para baixo, vendo seu corpo,
e todas as pequenas criaturas que estão criando tensão nos seus músculos e fazendo com que os nervos estremeçam e se movimentem. Olhe para elas como se você fosse uma figura imensa, alta no céu, fitando essa gente, e depois diga-lhes o que pensa. Diga-lhes que saiam dos seus pés, abandonem suas pernas, ordene-lhes que se afastem de suas mãos e braços, diga-lhes que se juntem no espaço entre seu umbigo e a extremidade de seu osso externo. O externo, será bom que o repitamos, é a extremidade do osso central do peito. Se você passar os dedos pelo meio do corpo, entre as costelas, descobrirá que há uma extremidade de material duro, e esse é o externo. Desça mais um pouco os dedos, e ele termina. Assim, entre esse ponto e o umbigo, temos o lugar designado. Ordene a todas essas pessoas minúsculas que se reúnam ali, imagine que as vê descendo dos seus membros, subindo o corpo, em fileiras cerradas, como operários deixando uma fábrica movimentada ao final do dia. Chegando ao ponto designado, eles terão abandonado as suas pernas e braços, pelo que tais membros estarão destituídos de tensão, até mesmo de sensibilidade, pois essas pequeninas criaturas são as que fazem o seu maquinismo funcionar, as que alimentam as estações de retransmissão e os centros nervosos. Os seus braços e pernas, a essa altura, não estarão precisamente entorpecidos, mas sem qualquer sensação de tensão, sem qualquer sensação de cansaço. Poderíamos dizer que eles quase não estão lá. Agora, faça com que toda essa gente miúda se reúna no lugar determinado, como uma turma de operários presente num comício político. Olhe para eles, na sua imaginação, por alguns momentos, deixando que o seu olhar os englobe a todos e então, com firmeza e confiança, diga-lhes que se vão, diga-lhes que abandonem o seu corpo, até que você os chame de volta. Diga-lhes que subam pelo cordão de prata, distanciando-se de você. Eles o devem deixar em paz, enquanto você medita, enquanto você descansa, enquanto está à vontade. Imagine para si mesmo que o cordão de prata se estende, distanciando-se do seu corpo físico, e indo ter aos grandes reinos do além. Visualize que o cordão de prata é como um túnel, como um metro, e imagine os viajantes na hora de ponta, numa cidade como Londres, Nova York ou Moscovo. Imagine que eles estejam todos deixando a cidade ao mesmo tempo, seguindo para os subúrbios. Pense que os transportes os estão a levar a todos para longe de si, e a sua cidade fica em relativa tranquilidade. Faça com que esses pequenos seres atendam com prática, é muito fácil. E então ficará totalmente sem tensões, os seus nervos já não estremecerão, os músculos já não estarão tensos. Continue deitado e sossegado, deixe a sua mente tic-taquear. Não importa em que esteja pensando, não importa até mesmo que esteja pensando. Deixe que isso seja assim por alguns momentos, enquanto respira devagar, com firmeza, e depois arrede esses pensamentos de modo bem semelhante àquele pelo qual despediu os seus operários da fábrica. Os seres humanos ocupam-se de tal maneira com seus pensamentozinhos que não têm tempo para as coisas maiores da vida maior. As pessoas acham-se tão ocupadas com a vida, com o futebol, com as compras, ou com o que acontece na televisão, que não dispõem de tempo para tratar das coisas realmente importantes. Todas essas coisas cotidianas e mundanas são inteiramente triviais. Terá alguma importância, daqui a 50 anos que fulano de tal estivesse vendendo vestidos por menos do que eles custam hoje? Mas para você daqui a 48, 50 anos, terá importância o modo pelo qual progredir agora, pois nenhum homem ou mulher jamais conseguiu levar um só vintém desta vida, mas todos os homens e todas as mulheres levam o conhecimento que adquiriram nesta para a vida seguinte. É esse o motivo pelo qual as pessoas estão aqui, e se você pretende levar conhecimentos de valor para o outro lado, ou apenas um amontoado inútil de pensamentos sem relação uns com os outros, aí temos uma questão que deve merecer sua maior atenção. Assim sendo, este curso terá utilidade para você, e poderá afetar todo o seu futuro. É o pensamento, a razão, o que mantém os seres humanos na sua situação actual, muito inferior. Os homens falam de sua razão, e dizem que ela os distingue dos animais. Distingue, realmente distingue, que outras criaturas, se não os seres humanos, atiram bombas atômicas sobre as outras. Que outras criaturas estripam publicamente os prisioneiros de guerra, ou os privam de seus pertences úteis. Você consegue imaginar alguma outra criatura, se não um ser
humano, que mutile homens e mulheres de modo tão espetacular. Os seres humanos, a despeito de sua decantada superioridade, encontram-se em muitos aspectos abaixo das mais inferiores feras da selva. Isso se dá porque os seres humanos têm valores errados. Os seres humanos anseiam apenas pelo dinheiro, anseiam pelas coisas materiais desta vida mundana, enquanto as coisas que têm importância após esta vida são as imateriais, e é isso que estamos procurando ensinar a você. Desligue-se dos seus pensamentos, agora que você está a ficar à vontade, torne a sua mente receptiva. Se você praticar e insistir na prática, descobrirá que pode desligar os pensamentos vazios e infinitos que o atravancam, e ao invés disso perceber realidades verdadeiras, perceber coisas de planos diferentes de existência, mas coisas tão completamente estranhas à vida na Terra, tão agradavelmente estranhas, é bom que se diga que não existem termos concretos com os quais descrever o abstracto. Somente a prática é necessária para que também você possa ver coisas do futuro. Existem certos grandes homens que conseguem entregar-se ao sono por alguns momentos, em questão de minutos, voltarem a despertar revigorados, e com a inspiração rebrilhando nos olhos. São gente que sabe desligar os pensamentos à vontade, sintonizando e recolhendo conhecimento das esferas. Você também o poderá fazer com prática. É muitíssimo prejudicial, na verdade, para aqueles que desejam o desenvolvimento espiritual, empenhar-se na roda ordinária, inútil e vazia da vida social. As festas sociais, eis algo que dificilmente pode ser superado como passatempo pior, para quem procure desenvolver-se. A bebida, o álcool prejudicam o juízo psíquico da pessoa, podem até levá-la ao astral inferior, onde será torturada pelas entidades que se deleitam em apanhar os seres humanos que estejam numa etapa na qual os mesmos nem sequer conseguem pensar com clareza. Acham isso divertidíssimo, mas as festas e as atividades sociais comuns, como a tagarelice destituída de sentido a que se entregam mentes vazias, procurando ocultar o facto de que nada tem na cabeça, constituem uma visão penosa para quem está a tentar progredir. Você somente poderá fazer progresso se afastar-se dessa gente de mentalidade rasa, cujo pensamento maior é o de quantas bebidas consegue beber em qualquer reunião desse tipo, e que prefere tagarelar imbecilmente acerca das dificuldades das outras pessoas. Acreditamos na comunhão das almas, acreditamos que duas pessoas possam estar fisicamente juntas em silêncio, sem a necessidade de qualquer palavra pronunciada, já que elas comungam telepaticamente por afinidade. O pensamento de uma delas evoca uma resposta na outra. Já foi notado que em certos momentos, duas pessoas muito idosas e que tenham vivido juntas por muitos anos como marido e mulher, antecipam-se aos pensamentos um do outro. Essa gente idosa, realmente apaixonada, não se empenha em tagarelice tola ou em conversa fiada. Eles se sentam juntos, recolhendo em silêncio a mensagem que vai de um cérebro ao outro. Aprenderam, tardiamente, quais os benefícios que advêm da comunhão silenciosa. Aprenderam tarde demais, porque as pessoas idosas se acham, literalmente, ao final da jornada da vida. Você o poderá fazer enquanto é jovem. É possível, a um grupo pequeno de pessoas pensando de modo construtivo, alterar todo o curso dos acontecimentos mundiais. Infelizmente, é difícil demais obter um pequeno grupo de pessoas que se mostre tão altruísta, tão pouco centralizadas em si mesmas que consiga desligar os seus próprios pensamentos egoístas e concentrar-se apenas no bem do mundo. Estamos dizendo, agora, que se você e os seus amigos se reunirem e formarem um círculo, cada qual sentado confortavelmente e à vontade, e um de frente para o outro, poderão causar grande bem a si próprios e a outras pessoas. Cada pessoa deve ter os dedos do pé a se tocarem. Cada pessoa deve ter as mãos entrelaçadas. Nenhuma delas deve tocar a outra naturalmente, cada uma deve ser como uma unidade física, separada. Lembre-se dos antigos judeus, os judeus muitíssimo antigos, eles sabiam bem que se estivessem regateando, deviam permanecer de pé, com os pés juntos, as mãos entrelaçadas, porque nesse caso as forças vitais do corpo eram conservadas. Um judeu antigo, ao tentar fazer um negócio difícil, sempre conseguia sair-se melhor se permanecesse de pé, e o oponente sentado. Ele não se punha em tal posição devido a qualquer subserviência aduladora como muitas pessoas imaginam, mas por saber como conservar e utilizar suas forças corporais. Tendo alcançado seu objetivo,
Podia separar e abrir as mãos, ficar em pé, com as pernas afastadas, pois não precisava mais de conservar as forças para o ataque já. Era vencedor. Tendo alcançado seu objetivo, podia ficar à vontade. Se cada um de vocês, no seu grupo, mantiver os pés e mãos juntos, cada qual conservará a energia do corpo. É uma coisa semelhante a fazer um circuito elétrico. O seu grupo deve sentar-se em círculo, todos mais ou menos olhando para o espaço ao centro desse círculo, de preferência algum lugar no soalho, porque as cabeças estarão ligeiramente baixas, e isso é mais repousante e natural. Não falem, basta ficarem sentados. Assegurem-se de que não falarão. Vocês já terão escolhido o tema dos pensamentos, de modo que nenhuma conversa é mais necessária. Sentem-se assim por alguns minutos. Gradualmente, cada qual sentirá uma grande paz a invadi-lo, cada qual se sentirá como se fosse invadido por uma luz interna, e alcançará o esclarecimento espiritual verdadeiro, sentindo-se unido com o universo. Os cultos de igreja são realizados com esse intuito. Lembre-se de que os primeiros sacerdotes de todas as igrejas eram psicólogos bastante bons, sabiam como formular as coisas a fim de obterem os resultados desejados. É sabido que não se pode conter uma multidão humana em sossego, sem lhes dar direções constantes, de modo que existe a música e o pensamento, dirigido, na forma de orações. Se um sacerdote de qualquer tipo ao estar em pé, onde todos os olhos possam focalizar-se nele, enquanto diz certas coisas, terá conquistado a atenção de todas as pessoas na plateia ou congregação, e os pensamentos das mesmas estarão dirigidos a um intuito comum. Trata-se de um modo inferior de fazê-lo, destinado a um controle de massas mantendo-as sintonizadas numa mensagem, e assim as pessoas não dedicam o tempo ou energia necessários a um desenvolvimento pessoal e maior em outras direções. Você e os seus amigos podem, se assim o quiserem em grupo, obter resultados muito maiores, espiritualmente sentando-se em círculo, e permanecendo sentados em silêncio. Fiquem sentados em silêncio, cada qual procurando pôr-se à vontade, cada qual pensando em coisas puras ou pensando no tema que foi designado. Não deem importância às contas do armazém, que ainda não foram pagas, não cogitem de quais vão ser as modas da estação seguinte. Pensem, ao invés disso, em erguer suas vibrações, de modo que possam perceber a natureza boa e a grandeza que estão na vida por vir. Nós falamos em demasia, todos nós deixamos que os cérebros tagarelem como máquinas, destituídas de real e útil pensamento. Se nos pusermos à vontade, se permanecermos sozinhos mais tempo e falarmos menos, quando em companhia dos outros, nestas ocasiões começam a surgir os pensamentos de uma pureza maior. Poderão vir em torrente, erguendo as nossas almas. Algumas das pessoas idosas do interior, que passavam o dia sozinhas, apresentavam 50. Uma pureza muito maior de pensamentos do que qualquer pessoa vinda das cidades do mundo. Os pastores, embora não sejam de modo algum criaturas educadas, apresentavam um grau de pureza espiritual que seria invejado por muitos sacerdotes de elevado grau. Isto se deve ao fato de que tenham tido tempo para estarem a sós, tempo para pensar, meditar e, quando se cansavam de meditar, suas mentes esvaziavam-se, e os pensamentos maiores, vindos do além, iam ter as mesmas. Por que não praticar meia hora todos os dias? Pratique, sentado ou reclinado, e lembre-se de que você deve estar sempre inteiramente à vontade. Deixe que sua mente pare. Lembre-se, fica quieto, e saberás que estou cá dentro. Outro dito é, fica quieto, e conhecerás o eu interior. Pratique desse modo. Liberte-se de qualquer pensamento, liberte-se de preocupações e dúvidas, e descobrirá que em questão de um mês, você terá a melhor posição corporal, sentir-se erguido, será uma pessoa inteiramente diferente. Não podemos encerrar esta lição sem voltar a nos referir às festas e à conversa ociosa. Em algumas escolas ensina-se que devemos dedicar-nos à conversa fiada, a fim de sermos bons anfitriões. A ideia em que tal suposição repousa parece, a grosso modo, será de que os convidados jamais devem ser deixados em silêncio por um só momento, para evitar que os seus próprios pensamentos pessoais se turvem a tal ponto que tenham a visão tumultuada. Nós estamos a dizer, ao contrário disso, que ao proporcionar silêncio estaríamos proporcionando uma das coisas mais preciosas nesta terra, pois no mundo moderno já não existe silêncio. Temos o rugido constante do tráfego,
os uivos constantes das aeronaves em sobrevoo, e todo aquele clamor insensato do rádio e televisão. Isto pode, mais uma vez, levar à queda do homem. Você, proporcionando um oásis de sossego, paz e tranquilidade, pode fazer muito, mais por si próprio e pelos seus semelhantes. Quer experimentar por um dia, e ver até que ponto ou medida você consegue evitar o ruído? Veja se consegue falar o menos possível. Diga apenas o que for necessário, evitando tudo quanto se mostre irrelevante, tudo que seja apenas mexerico e tagarelice sem sentido. Se o fizer consciente e deliberadamente, terá um choque enorme ao fim do dia, percebendo quanto fala em condições normais, e que na verdade não tem a mínima importância. Discorremos bastante sobre a tagarelice e o ruído, e se você quiser praticar o silêncio, descobrirá também que temos razão. Muitas das ordens religiosas têm ordens de silêncio. Muitos dos monges e monjas recebem ordem de manter silêncio, e as autoridades não o fazem, como punição, mas por saberem que somente no silêncio é que se podem ouvir as vozes do grande além.